O médico me olhou nos olhos e disse que não havia mais nada a ser feito. As palavras dele cortaram meu peito como uma lâmina fria. Eu me lembro do cheiro forte de álcool no consultório, da luz branca e dura no teto, e do som do relógio, marcando segundos como se estivesse contando o tempo que me restava. Meu corpo tremeu. Não por medo da morte, mas pelo desespero de pensar que minha vida, meus sonhos, tudo o que eu ainda não tinha vivido, estava prestes a acabar. Eu tinha apenas 40 anos. Ainda queria amar, viajar, sentir o vento no rosto, rir até chorar. Mas ali, diante daquele homem de jaleco branco, parecia que todos esses desejos eram apenas ilusões distantes. Meu nome é Clara Mendes. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, e vou lhe contar tudo neste relato. Voltei para casa naquele dia com as pernas pesadas, como se o mundo tivesse decidido colocar todo o peso sobre meus ombros. A rua estava cheia de gente, mas eu me sentia sozinha. O barulho dos carros, o pregão das feirantes na esquina, tudo parecia distante. Entrei em casa e o silêncio me engoliu. Sentei na beira da cama, apertei o travesseiro contra o peito e chorei como não chorava há anos. Minha vida já tinha sido marcada por perdas, perdi meus pais cedo, tive um casamento que me deixou mais cicatrizes do que alegrias, e já sabia o que era ser abandonada. Mas aquilo era diferente. Era como se a sentença viesse de alguém que não se podia contestar. Naquela noite, não consegui dormir. Lembro do barulho da chuva batendo na janela, e de eu pedir a Deus, ou melhor, implorar: se ainda existe um propósito para mim, me mostra. Me dá uma chance. Só uma. As lágrimas caíam sem controle, e no fundo, uma vozinha sussurrava que eu precisava ter fé. Na manhã seguinte, ainda com os olhos inchados, resolvi sair para caminhar. Precisava respirar. O ar da rua estava úmido, cheiro de terra molhada. Caminhei sem rumo até entrar numa pequena padaria que eu nunca tinha notado antes. O cheiro de pão quente me envolveu e, por um momento, senti um pouco de paz. Pedi um café. Enquanto esperava, notei um envelope em cima da mesa ao lado, como se alguém tivesse esquecido. Curiosa, olhei em volta. Ninguém parecia estar procurando por ele. Peguei o envelope. Dentro, havia um bilhete simples, escrito à mão, com uma letra bonita e firme: não desista agora. O que parece o fim pode ser o começo mais bonito da sua vida. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor dentro de mim. Eu, que horas antes só via escuridão, senti um calor no peito. Segurei aquele bilhete como se fosse um pedaço de esperança materializado. Não sabia quem tinha escrito, nem por que estava ali, mas parecia que era para mim. Voltei para casa com ele no bolso, e durante o dia todo, reli aquelas palavras. Algo começou a mudar. Não era uma cura física, não ainda, mas era como se meu espírito, antes tão abatido, estivesse se levantando. A partir daquele momento, decidi que, enquanto tivesse fôlego, eu iria lutar. E que, de alguma forma, eu iria encontrar quem escreveu aquele bilhete, porque, sem saber, essa pessoa talvez tivesse acabado de salvar a minha vida. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro.
Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Naquela tarde, eu me sentei na varanda, segurando aquele bilhete como se fosse uma joia rara. Eu passava os dedos pelas letras, sentindo o relevo da caneta na folha, como se quisesse guardar não só as palavras, mas também o toque de quem as escreveu. A chuva já tinha parado, e o cheiro de terra molhada ainda estava no ar. O céu, meio cinza e meio dourado pelo sol que tentava aparecer, parecia um reflexo do meu próprio coração, dividido entre a tristeza e uma nova esperança que começava a nascer. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não era um diário, nunca. Gostei desse tipo de coisa, mas era como se eu precisasse colocar para fora tudo o que estava preso dentro de mim. Escrevi sobre o medo, sobre a sensação de impotência, e sobre aquele momento na padaria que mudou o rumo do meu dia. Cada palavra que eu colocava no papel parecia tirar um peso das minhas costas. No dia seguinte, decidi voltar à mesma padaria. Entrei e procurei por algum rosto que pudesse me dizer algo. Vi um senhor lendo jornal no canto, uma moça de avental limpando as mesas, dois rapazes rindo enquanto tomavam café. Mas ninguém parecia ter algo a ver com aquele envelope. Mesmo assim, pedi um café e sentei na mesma mesa de antes. Fiquei observando, tentando captar qualquer detalhe. Foi então que percebi um homem sentado próximo à janela. Ele tinha cabelos castanhos com alguns fios grisalhos e um olhar sereno, mas firme. Estava escrevendo num pequeno bloco de notas. Meus olhos ficaram fixos nele. Por um instante, pensei, será que foi ele? Criei coragem e, quando ele se levantou para pagar, sorri e disse: com licença, você, por acaso, esqueceu um envelope aqui ontem? Ele me olhou, surpreso, e respondeu: envelope? Não, acho que não. Minha face queimou de vergonha. Balancei a cabeça, murmurando um desculpe, e voltei para minha mesa. Ele saiu, e eu fiquei com uma estranha mistura de alívio e decepção. Mas algo curioso aconteceu. A moça do balcão, que tinha ouvido a conversa, se aproximou e falou baixinho. Eu vi aquele envelope. Foi deixado por um senhor de barba branca, ele vem aqui às vezes. Nunca fala muito, mas sempre deixa bilhetes ou pequenas flores em cima das mesas. Senti um arrepio. Aquilo não era um acaso. Alguém, em algum lugar, estava espalhando esperança de propósito, e eu tinha sido uma das pessoas tocadas por isso. Decidi que, se a vida estava me dando essa segunda chance de acreditar, eu iria aproveitá-la. Liguei para minha amiga Helena, a única pessoa que sabia de toda a minha situação, e marquei de encontrá-la. Quando nos vimos, ela me abraçou forte e disse: Clara, você ainda tem muito pela frente. Não deixe esse diagnóstico roubar seus dias. E foi ali, sentada diante dela, que percebi que a fé que eu tanto pedi a Deus estava voltando, só que dessa vez ela vinha acompanhada de uma força que eu não sabia que tinha. Na semana seguinte, minha vida parecia ter ganhado um pequeno fio de luz para seguir. Eu ainda acordava com aquele diagnóstico ecoando na minha cabeça, mas agora, junto com ele, vinha a lembrança do bilhete e da possibilidade de um recomeço. Comecei a prestar atenção nas coisas que antes passavam despercebidas: o canto dos passarinhos de manhã, o cheiro do café recém-passado, o toque macio do vento na pele. Era como se Deus estivesse me lembrando de que eu ainda estava viva, e que isso, por si só, já era um presente. Voltei à padaria mais algumas vezes, sempre na esperança de encontrar o tal senhor de barba branca. Cada visita, conversava um pouco mais com a moça do balcão, cujo nome descobri ser Lúcia. Ela me contou que aquele homem nunca dizia seu nome,
mas sempre deixava pequenas mensagens. Algumas eram versículos bíblicos, outras frases de encorajamento. Ele tem um olhar que atravessa a gente, sabe? Disse ela, como se enxergasse a dor que a pessoa carrega. Essas palavras ficaram na minha mente. Talvez eu não estivesse apenas atrás de um agradecimento. Talvez, no fundo, eu quisesse entender por que um estranho se importaria tanto com pessoas que nem conhece. E, quem sabe, aquela resposta pudesse me ajudar a entender o que eu mesmo estava vivendo. Foi numa dessas visitas à padaria que Helena apareceu de surpresa para me acompanhar. Assim que sentou, pegou minha mão e falou: Clara, eu estava pensando. Você sempre sonhou em viajar, conhecer lugares novos. Não acha que está na hora de fazer isso? Eu ri, mas meu riso veio com um nó na garganta. E se eu não tiver tempo, Helena? E se? Ela me interrompeu. E se você tiver? Essas palavras me atingiram como o bilhete havia feito dias antes. Era como se Deus estivesse usando diferentes pessoas para me lembrar que a vida não é só sobre contar os dias, mas sobre fazer os dias contarem. Naquela tarde, voltando para casa, senti algo diferente. O céu estava pintado de tons alaranjados, e eu respirei fundo, enchendo meus pulmões de ar e de coragem. Peguei o telefone e marquei um retorno com o médico. Não para me conformar com o diagnóstico, mas para buscar todas as possibilidades. Mesmo aquelas que ele achava impossíveis. E foi nesse movimento, nessa decisão de agir, que algo começou a mudar em mim. O medo, que antes era como uma sombra constante, começou a dar lugar a uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava pronta para lutar. Mas o que eu não sabia era que essa luta iria me levar a algo muito maior do que apenas a minha saúde. Iria me levar ao amor da minha vida. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de esperança e ansiedade. A consulta de retorno com o médico estava marcada para dali a 2 semanas, e enquanto isso eu tentava ocupar minha mente. Comecei a caminhar todas as manhãs, não apenas para me exercitar, mas para me reconectar com o mundo ao meu redor. As ruas do bairro, que antes eu percorria no automático, agora revelavam pequenos detalhes: uma senhora regando plantas na varanda, crianças rindo na porta da escola, o cheiro doce vindo da casa de Dona Maria, que sempre assava bolo às quartas-feiras. Em uma dessas manhãs, ao passar novamente pela padaria, vi algo diferente: um pequeno quadro pendurado perto do balcão, com recados colados, como um mural de mensagens. Algumas eram coloridas, outras escritas às pressas em guardanapos, mas todas falavam de fé, amor e recomeços. Me aproximei, e ali, no canto inferior, estava mais um bilhete com a mesma caligrafia. Firme do primeiro: a vida não acabou para você. Ela está só começando. Meu coração disparou. Senti uma necessidade urgente de descobrir quem era o autor dessas palavras. Perguntei para Lúcia, mas ela apenas sorriu e disse: Ele aparece quando menos se espera. Saí de lá com o bilhete na mão, e no caminho, quase esbarrei em um homem alto, de sorriso aberto, carregando uma sacola de pães. Ele pediu desculpas, e quando nossos olhos se cruzaram, senti algo que não acontecia há muito tempo: uma espécie de reconhecimento. Silencioso, como se minha alma dissesse: Você vai me conhecer, desculpa mesmo, disse ele, sorrindo. Não vi você. Tudo bem, respondi, ainda um pouco sem graça. Ele seguiu seu caminho, mas, por alguma razão, eu fiquei parada ali, olhando para trás, até que ele sumisse na esquina. No fim da tarde, decidi ligar para Helena e contar o que tinha acontecido. Ela, com aquele jeito brincalhão,
Riu e disse: Olha aí, Clara, acho que o universo tá começando a te mandar sinais. Naquele dia, antes de dormir, me peguei pensando no sorriso daquele homem. Não sabia seu nome, nem onde morava, mas a sensação era de que ele teria um papel importante na minha história. Eu só não imaginava que o destino estava prestes a me provar que, às vezes, o amor chega quando menos esperamos, e que ele pode vir como parte da cura que tanto buscamos. Os dias passaram, mas a imagem daquele homem com o sorriso aberto continuava rondando meus pensamentos. Eu me pegava relembrando a cena várias vezes, o jeito apressado com que carregava a sacola de pães, o olhar sincero e aquela sensação estranha de familiaridade. Era como se, de alguma forma, eu já o conhecesse, mesmo sem nunca termos trocado mais do que 2 frases. Na manhã de sábado, acordei cedo com um impulso: ir novamente à padaria. O céu estava claro, o ar fresco e o cheiro de jasmim vindo dos jardins da rua enchia meus pulmões de leveza. Caminhei devagar, sentindo o calor suave do sol, e quando entrei no pequeno salão da padaria, lá estava ele, sentado na mesma mesa próxima à janela, lendo algo em um pequeno caderno. Meu coração acelerou. Senti as mãos suarem, e por um momento pensei em dar meia volta. Mas uma voz dentro de mim sussurrou: Vai. Peguei um café e, com um sorriso tímido, perguntei: Posso me sentar? Ele levantou os olhos, surpreso, e assentiu. Claro. O silêncio inicial foi quebrado pelo tilintar das xícaras e o som suave da música que tocava no fundo. Até que ele fechou o caderno e disse: Acho que já nos esbarramos antes, não foi? Sorri, tentando esconder meu nervosismo. Sim, na rua, há alguns dias. Conversamos sobre coisas simples: o bairro, o clima, e até sobre o pão caseiro que a padaria vendia. Mas havia algo no tom de voz dele que me deixava à vontade, como se eu pudesse falar sobre qualquer assunto. Quando mencionei, meio sem querer, o bilhete que tinha encontrado, vi que seus olhos brilharam. Um bilhete? Ele perguntou, inclinado para a frente. O que dizia? Repeti as palavras de memória, e ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para mim como se estivesse medindo algo muito maior do que a frase. Bonito isso, disse por fim. Às vezes, pequenas coisas mudam destinos. Saí de lá sem saber se ele tinha sido o autor daquele bilhete ou não. Mas uma coisa era certa: o encontro reacendeu uma chama que eu pensava estar apagada. No caminho de volta, a vida parecia mais viva, mais colorida. E pela primeira vez desde o diagnóstico, senti que talvez o destino estivesse preparando algo especial para mim, algo que ia muito além da cura do meu corpo. Naquela noite, ao me deitar, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Olhei para o bilhete guardado na minha mesa de cabeceira e pensei: talvez a cura comece mesmo no coração, e não no corpo. No domingo seguinte, acordei com uma inquietação diferente. Era como se algo me chamasse para sair de casa, mesmo sem um motivo concreto. Coloquei um vestido simples, amarrei o cabelo e saí. O sol da manhã estava suave, e o ar tinha aquele frescor típico de dias que prometem ser especiais. Caminhei até a praça central do bairro, um lugar que eu não visitava há anos. As árvores estavam carregadas de flores amarelas, e o chão, coberto de pétalas, parecia um tapete natural que conduzia até a fonte no meio da praça. Sentei em um banco, observando crianças brincarem e idosos conversarem à sombra. Foi quando vi de novo o homem da padaria. Ele estava sentado em um banco mais adiante, com um caderno no colo e uma caneta na mão. A cada palavra que escrevia,
levantava os olhos como quem buscava inspiração no céu. Meu coração disparou. Dessa vez, não hesitei. Caminhei até ele, sentindo minhas pernas tremerem. Bom dia, falei, tentando controlar a voz. Ele levantou a cabeça, e aquele mesmo sorriso caloroso surgiu. Bom dia, Clara. Meu corpo gelou. Eu não lembrava de ter dito meu nome a ele antes. Você sabe meu nome? Ouvi você se apresentar à moça da padaria um dia desses. Ele sorriu, como se quisesse me tranquilizar. Não se assuste. Nos sentamos lado a lado, e comecei a perguntar sobre o que ele escrevia. Ele me contou que gostava de anotar pensamentos, frases que pudessem inspirar alguém em um dia difícil. A vida já é dura demais, disse ele. Às vezes, uma simples frase pode acender uma vela. No meio da escuridão. Meu coração se apertou. Peguei coragem e mostrei o bilhete que guardava na bolsa. Foi você quem escreveu isso? Perguntei, sentindo meu olhar implorar pela verdade. Ele olhou para as palavras, sorriu levemente e disse: talvez sim, talvez não. O que importa é que essas palavras encontraram você. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho da água da fonte e o canto distante de um sanfoneiro tocando na calçada. Era um silêncio confortável, como se nossas almas conversassem sem precisar de som. Antes de ir embora, ele se apresentou. Meu nome é Miguel. Estendeu a mão, e quando a apertei, senti algo diferente. Não era apenas um cumprimento. Era como se naquele toque houvesse uma promessa silenciosa de que aquilo não seria o fim da nossa história. Caminhei de volta para casa com o coração leve, mas também cheio de perguntas. Quem era Miguel de verdade? Porque parecia que ele já sabia das minhas dores antes mesmo de eu contar? E, principalmente, porque eu sentia que, desde aquele bilhete, meu corpo e minha alma estavam, pouco a pouco, encontrando um caminho de cura. Eu ainda não sabia, mas aquele homem carregava mais respostas do que eu podia imaginar, e algumas delas mudariam não apenas minha saúde, mas todo o rumo da minha vida. Depois daquele encontro na praça, passei a ver Miguel de um jeito diferente. Não era apenas o homem que, talvez, tivesse escrito o bilhete. Havia nele algo que transbordava calma e força, como se ele carregasse dentro de si um pedaço da paz que eu tanto buscava. Começamos a nos encontrar com mais frequência, quase sempre de forma natural, sem combinarmos. Às vezes, era na padaria. Outras, na praça ou até na feira de domingo. Sempre havia aquele sorriso dele, como um convite para sentar e conversar. E, a cada diálogo, eu descobria um pouco mais sobre a vida dele, mas nunca tudo. Miguel era aberto para ouvir, mas misterioso para falar sobre si. Uma tarde, enquanto tomávamos café, contei sobre o meu diagnóstico. Foi a primeira vez que falei sobre aquilo com alguém que não fosse Helena. Esperei que ele reagisse com pena ou choque, mas não. Ele apenas me olhou nos olhos e disse: então vamos viver de um jeito que até a doença desista de acompanhar você. Suas palavras caíram em mim como um bálsamo. Ele não tentou me convencer de que tudo ficaria bem, apenas me lembrou que eu ainda estava aqui. Nossas conversas começaram a ir além de assuntos triviais. Falávamos sobre sonhos, sobre fé, sobre os momentos em que a vida parece se fechar, mas sempre deixa uma fresta de luz. Ele me contou que já havia passado por perdas grandes, mas que, no meio delas, descobriu que ajudar outras pessoas era a forma que tinha de não se perder no próprio sofrimento. Foi aí que me perguntei: e se não fosse coincidência? E se ele tivesse, de fato, deixado aquele bilhete para mim? Não era só pela caligrafia,
Era pela forma como ele enxergava a vida. Numa dessas tardes, caminhamos juntos pela orla do rio que corta a cidade. O vento leve bagunçava meus cabelos, e Miguel, sorrindo, comentou: "Você sabe que está mais viva do que no dia em que nos encontramos, não sabe?" Fiquei em silêncio, porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. Algo dentro de mim estava se transformando. Mas também sentia medo. Medo de me apegar demais. Medo de perder alguém outra vez. E, principalmente, medo de acreditar que esse encontro fosse mais do que apenas amizade. Enquanto o sol se punha e a água refletia um tom dourado, percebi que minha vida estava tomando um rumo inesperado. Talvez eu não estivesse apenas buscando uma cura para o corpo, talvez fosse a minha alma que, finalmente, estava começando a ser curada. A cada dia, Miguel parecia se tornar mais presente na minha vida. Não de forma invasiva, mas como quem sabe exatamente quando chegar e quando se afastar. Era como se ele tivesse uma sensibilidade rara para perceber meus silêncios e meus sorrisos. Numa tarde de quinta-feira, ele me convidou para tomar um café em um lugar novo da cidade. Era uma cafeteria pequena, com paredes cobertas de livros e um cheiro irresistível de bolo de fubá recém-saído do forno. Sentamos perto de uma janela, de onde se via o movimento calmo da rua. A luz do sol entrava de lado, dourando tudo à nossa volta. "Clara", ele começou, com um tom de voz diferente, quase grave. "Eu sei que você tem muitas perguntas sobre mim." Fiquei em silêncio, apenas assentindo. A verdade é que ele respirou fundo. "Eu já vi pessoas queridas partirem cedo demais. Minha esposa, meu irmão, e até um amigo muito próximo. E cada perda me deixou um pedaço vazio. Mas foi justamente por causa disso que comecei a escrever bilhetes. Era a minha maneira de deixar pequenas sementes de esperança pelo caminho. Meu coração acelerou. "Então, o bilhete da padaria?" Ele sorriu, sem confirmar nem negar, mas o brilho nos olhos dizia tudo. "Não importa se fui eu ou não. O que importa é que ele chegou até você no momento certo. Senti um nó na garganta. Por um instante, não havia café, não havia rua. Lá fora, apenas nós dois e aquela revelação silenciosa que nos aproximava de uma forma que eu não sabia explicar. "Miguel, por que fazer isso por estranhos?" Ele me olhou com uma firmeza doce. "Porque eu também já precisei que um estranho me estendesse a mão. E porque eu acredito que Deus usa cada um de nós para alcançar alguém." Naquele momento, percebi que Miguel não era apenas um homem gentil. Ele era um instrumento de algo muito maior. E, de alguma forma, eu sentia que a minha história e a dele tinham se cruzado por um propósito que ia muito além de um simples encontro. Saímos da cafeteria juntos, caminhando lado a lado. O vento frio batia no rosto, e, pela primeira vez em meses, percebi que não estava com medo do futuro. Porque, de algum jeito, comecei a acreditar que talvez eu não precisasse enfrentá-lo sozinha. Naquela semana, a cidade foi surpreendida por uma forte chuva que durou 2 dias seguidos. As ruas ficaram encharcadas, o ar pesado, e o cheiro de terra molhada parecia grudar na pele. Eu passei a maior parte do tempo em casa, lendo e tentando organizar pensamentos. Mas, na tarde de sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Helena. "Clara, você viu o noticiário?" perguntou, aflita. "Houve um deslizamento perto da estrada que leva ao bairro vizinho." Meu coração gelou. Eu sabia que Miguel costumava passar por aquela estrada para visitar um amigo. Peguei o celular e disquei seu número, mas caiu direto na caixa postal. A inquietação me fez sair de casa, mesmo com o tempo instável.
Peguei um guarda-chuva e caminhei até a padaria, torcendo para encontrá-lo lá, como tantas vezes antes. Lúcia estava atrás do balcão e, assim que me viu, disse: Clara, você ouviu sobre o deslizamento? Miguel passou por aqui mais cedo. E disse que ia justamente para aquele lado. Senti um aperto no peito. Pedi um café, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurá-lo. Era como se um medo antigo estivesse voltando, aquele medo de perder alguém importante antes de poder dizer tudo o que sente. Minutos depois, a porta da padaria se abriu. Miguel entrou, molhado até os ossos, com o cabelo colado na testa e um olhar cansado, mas ainda com aquele mesmo sorriso. Eu levantei tão rápido que quase derrubei a cadeira. Você está bem? Perguntei, a voz embargada. Ele assentiu. Peguei um desvio. Foi mais demorado, mas cheguei. Sentei novamente, tentando disfarçar as lágrimas que ameaçavam cair. Ele percebeu e, segurando minha mão, disse: Clara, a vida é frágil. A gente nunca sabe quanto tempo tem. É por isso que não podemos esperar para viver, e para amar. Essas palavras ficaram ecoando em mim, como se fossem uma chave abrindo uma porta que eu vinha mantendo fechada. Percebi que, desde que Miguel entrou na minha vida, algo dentro de mim estava se curando, não só o medo da morte, mas a falta de vontade de viver plenamente. Saímos juntos da padaria. E, enquanto caminhávamos pela rua ainda molhada, senti que havia chegado a hora de parar de lutar contra o que estava nascendo entre nós. Porque talvez, só talvez, amar fosse parte essencial da minha cura. Depois daquele dia chuvoso, algo mudou entre mim e Miguel. Não falamos sobre isso diretamente, mas era como se um fio invisível nos ligasse com mais força. Os silêncios já não eram tímidos, eram cheios de sentido. As conversas fluíam de forma natural, e a presença dele se tornou parte do meu cotidiano, como o café da manhã ou o som da rua acordando. Numa tarde de sábado, ele me convidou para conhecer uma pequena livraria no centro. Era um lugar antigo, com cheiro de papel e madeira, onde cada canto parecia guardar uma história. Enquanto eu folheava um livro de poesias, Miguel se aproximou e disse: Sabe, Clara, você me lembra um poema. Sorry, Curiosa. E qual seria? Um que começa triste, com linhas marcadas pela dor, mas que, aos poucos, vai encontrando rimas de esperança. Senti um calor subir pelo rosto. A maneira como ele me olhava naquele momento era diferente, mais intensa, como se estivesse lendo cada página da minha alma. Saímos da livraria com um livro que ele insistiu em me dar. Na capa, estava escrito: A vida é sempre mais. Caminhamos pela calçada de pedras, e o sol da tarde iluminava tudo de um jeito que parecia cena de filme. Ao chegarmos perto do rio, paramos para ver o reflexo da água. Clara, ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Desde o dia em que vi você na padaria, eu soube que havia algo diferente. Não sei se foi o jeito como segurava o bilhete ou o olhar que tentava esconder um cansaço profundo, mas eu senti que precisava ficar por perto. Meu coração disparou. Quis responder, mas fiquei presa naquela mistura de emoção e medo. Medo de me abrir e perder. Medo de acreditar e ser deixada. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele segurou minha mão, firme e ao mesmo tempo delicado. Eu não quero apressar nada, só quero que você saiba que não está sozinha. Ficamos ali, de mãos dadas, olhando o rio correr. Era como se o tempo tivesse parado. E, naquele instante, percebi que estava apaixonada. Não de um jeito avassalador e desesperado, mas de uma forma serena,
como quem encontra um lugar seguro para descansar depois de uma longa viagem. Ao chegar em casa, coloquei o livro na mesa de cabeceira, ao lado do bilhete. E entendi que os dois, juntos, contavam uma mesma história, a de que, mesmo quando o médico diz que não há mais nada a ser feito, Deus ainda pode escrever capítulos que ninguém imagina. Os dias seguintes foram de uma tranquilidade rara. Miguel e eu nos víamos quase todos os dias, e, mesmo quando não nos encontrávamos, havia mensagens, ligações curtas, ou apenas a certeza de que ele estava ali. Eu me sentia mais viva, mais desperta para as pequenas coisas. Até minha saúde parecia responder de outra forma. Os sintomas, antes constantes, começaram a dar trégua. Era como se meu corpo estivesse reagindo à força que vinha do meu coração. Mas, numa manhã de terça-feira, tudo ganhou um tom diferente. Recebi uma ligação do consultório médico pedindo para que eu fosse até lá buscar o resultado de alguns exames recentes. O tom da voz da atendente era neutro, mas eu senti o frio percorrer minha espinha. Lembrei de como tudo tinha começado. Das palavras duras do médico meses atrás. Por um instante, o medo voltou com força. Miguel percebeu algo de errado quando me viu na padaria. O que aconteceu, Clara? Preciso ir ao médico, pegar uns exames. Minha voz soava distante. Quer que eu vá com você? Hesitei, mas acabei aceitando. No caminho até a clínica, ele segurou minha mão, e aquele gesto simples foi como um escudo contra o pânico. Sentada na sala de espera, meus pensamentos se misturavam entre o temor do resultado e a lembrança de tudo o que havíamos vivido. Quando finalmente entrei no consultório, o médico me recebeu com um sorriso. E isso já era um sinal de que algo estava diferente. Clara, eu não sei como explicar, mas seus últimos exames mostram uma melhora significativa. Algo que, pela evolução anterior, eu não esperava. Fiquei em silêncio, sentindo as lágrimas subirem aos olhos. Era como se aquelas palavras dissolvessem todo o peso que eu carregava desde o dia do diagnóstico. Ao sair, Miguel me aguardava no corredor. Não precisei dizer nada, ele entendeu ao ver meu rosto. Eu te disse, falou, abraçando-me. Às vezes, a vida muda quando a gente começa a acreditar nela. Voltamos caminhando devagar, como se não houvesse pressa. A chuva fina começava a cair, mas não importava. Eu sabia que aquele momento marcava uma virada definitiva, não só na minha saúde, mas no rumo de tudo. E, no fundo, tinha a certeza de que Deus havia usado Miguel para me conduzir até ali, passo a passo, bilhete a bilhete, palavra a palavra. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei na varanda com uma xícara de chá, sentindo o vento leve acariciar meu rosto. Olhei para o bilhete que sempre guardei comigo desde aquele dia na padaria. Agora, ele não era apenas um pedaço de papel. Com palavras bonitas, era um marco, o início de uma transformação que eu jamais poderia imaginar. Miguel chegou pouco depois, com aquele jeito calmo e um sorriso que parecia carregar o sol. Sentou ao meu lado e, sem dizer nada, pegou minha mão. Ficamos assim por alguns minutos, ouvindo apenas os sons da rua, o riso distante de uma criança e o canto de um pássaro noturno. Clara, ele disse, quebrando o silêncio. Eu acredito que Deus cruza caminhos por um motivo. E, com você, eu sinto que encontrei não só alguém para caminhar junto, mas alguém para cuidar e amar. As lágrimas começaram a rolar antes que eu pudesse impedir. Não eram de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter encontrado, no meio da dor, um amor tão verdadeiro e simples. Miguel,
Você chegou na minha vida quando eu pensava que não havia mais nada para esperar. Você me deu fé, me deu paz e, de alguma forma, me devolveu a saúde. Ele sorriu e, com delicadeza, tirou algo do bolso. Era um pequeno envelope. Meu coração disparou. Ao abri-lo, encontrei um bilhete escrito com aquela caligrafia firme e inconfundível. Não era apenas para você não desistir, era para eu nunca deixar de acreditar que ainda posso amar. Naquele instante, entendi tudo. Miguel tinha sido o autor do primeiro bilhete. Ele não só me resgatou da escuridão, como também encontrou em mim uma razão para continuar espalhando esperança. Nos abraçamos, e naquele abraço havia tudo: cura, fé, amor e promessa de um futuro juntos. A doença que antes me assustava agora parecia pequena diante da força que tínhamos construído lado a lado. Meses depois, já completamente recuperada, caminhávamos pela praça onde nos reencontramos pela primeira vez. As flores amarelas ainda caíam das árvores, e eu, de mãos dadas com Miguel, sabia que aquele era apenas o começo de uma vida nova, cheia de capítulos que escreveríamos juntos. Porque, no fim, o médico pode ter me dado um prazo, mas Deus me deu um bilhete. E esse bilhete mudou absolutamente tudo. Alto-falante, se essa história tocou seu coração, lembre-se, sempre há um recomeço, mesmo quando parece não haver saída. E, às vezes, ele chega na forma de um simples gesto, uma palavra, ou um amor inesperado. Yellow Heart Asterisk